Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Hoje é um culto de jovens, né? Amém. Todos jovens. Eita glória! Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer leitura na primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, que é o tema da leitura do estudo desta noite. Enquanto os irmãos folheiam suas Bíblias, eu gostaria de agradecer e agradeço ao nosso Deus, ao meu Deus, por essa grande oportunidade. É uma oportunidade que a gente não pede, mas é Ele que escolhe. A gente não busca, mas é Ele que determina. É uma responsabilidade muito grande que eu sempre falo, é trazer a palavra de Deus. Porque não é a palavra minha, se fosse minha eu contava o caso para os irmãos, conversava, abraçava, mas a palavra de Deus é diferente. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Ela que discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu quero agradecer também ao nosso pastor Joel por essa grande oportunidade. Também eu gostaria de fazer ênfase quem escreveu essa lição foi o pastor Jefter Caetano. Uma lição de muita importância, de muita unção que ele nos escreveu para nos lembrar, relembrar e fazer que isso venha fazer morada no nosso coração e que nós possamos a cada dia vivenciar e fazer prática daquilo que nós vamos aprender nessa noite. Na primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no verso 13 e o 14, diz assim a Santa Escritura, a palavra do Senhor: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O verso 14 diz assim: ora, o homem natural compreende as coisas não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Os irmãos podem sentar, tomar o seu assento, dando glória a Deus e orando e intercedendo por mim. Glória a Jesus. Quando nós vamos estudar hoje, nós estudamos na primeira lição, que gostaria também de parabenizar o pastor José Luciano, que nos trouxe uma lição maravilhosa, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que foi o conhecimento 1, né? Que ele falou sobre os dons de carismata, né? Pneumática, domata, carismata, e nós aprendemos muito e precisamos continuar aprendendo e buscando essas lições, que isso é para uso nosso, é uso da igreja, são armas entregues a nós. E tem uma novidade muito grande: nós não precisamos pagar nada por ela. Como aquele Simão queria comprar aquele dom que Paulo estava ali naquele dia distribuindo, dom de cura e pregando, e ele quis comprar esse dom. Não, isso é para nós colocarmos em prática para a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos estudar hoje o conhecimento 2, que fala dos dons de inspiração. Todos têm um folhetozinho aí? Então nós vamos acompanhando aí no folheto.
Na introdução aqui, o pastor, fazendo palavra aqui do pastor Jeftel, ele agradeço ao nosso pastor Joel Freire Costa pela confiança e pela oportunidade de compartilhar este estudo com a igreja. Aprender sobre os dons não é apenas um exercício de conhecimento, mas uma necessidade espiritual. A ignorância quanto à atuação do Espírito pode gerar confusão, abusos ou até negligência no uso daquilo que os céus nos entregou, né? Em primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, ele já vem manifestando ou explicando essas coisas para nós. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já começa dando essa lição para nós e nos mostrando que nós não devemos ser ignorantes em relação aos dons que são distribuídos à igreja do Senhor. Ela não está especificando quem. Ela está falando, não é para o mestre, ou doutorado, ou aquele que se veste bem, o rico, ou o pobre. Ela não está especificando isso, ela está especificando que é a palavra, que é para aqueles, a igreja do Senhor, né? Suprimento. Manifestação dos dons, né? Dons espirituais são manifestações sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito Santo. Esses são os dons, né? Um exemplo bíblico que reforça a importância de aprender sobre os dons está em Atos 8, quando Simão, o mágico, viu o Espírito Santo sendo derramado com a imposição de mãos dos apóstolos. Fascinado, ele tentou comprar aquele poder. É isso que eu falei. Ele tentou comprar o poder. Isso não é comprado. Isso não é comprado. Isso é dedicação e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Nosso foco hoje será nos chamados dons de inspiração, manifestações do Espírito que trazem revelação direta ao coração do crente, para palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Ele fala aqui que ele traz para o coração do crente, daquele que confessou a sua vida em Jesus Cristo, e o Espírito Santo ele distribui a cada um como ele quer, como ele acha que deve ser. Se ele achar um coração humilde, um coração quebrantado, uma pessoa que está buscando a Deus, aí ele vai operar como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, o dom que ele quer distribuir na vida do povo de Deus. Que possamos aprender com temor e ao mesmo tempo com fé, e sede aquilo que o Espírito Santo deseja ensinar. A gente tem que buscar mesmo, irmãos. A gente tem que dedicar mesmo. Pudera eu dizer que essa noite que todos aqui sairiam cheios, aqueles que ainda não percebeu que tem um dom, que ele possa perceber o dom que há dentro dele. Não é porque você é jovem e não tem ainda, talvez, uma maturidade, ou pensa que ainda não tem uma maturidade espiritual, que não possa receber esse dom da parte de Deus. O Espírito Santo, ele move como ele quer, ele age como ele quer, no coração que ele acha aquebrantado para mover isso. E eu vejo uma igreja jovem, uma igreja militante, uma igreja que busca os padrões do ensino da palavra de Deus, que tem buscado receber esses dons. Hoje, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar um coração, que com certeza vai encontrar um coração aqui, quebrantado, sedento,
para receber dons espirituais, que muitas vezes você já tem, já praticou e não percebeu ainda. Como um dia eu tive, e tenho, e muitas vezes não percebo. E depois que eu vou me dar conta, ou alguém vai me falar, está lembrado disso ou aquilo que você me disse? É assim que acontece com a maioria de nós, né? Vamos para frente. Sabedoria, primeiro ponto aqui vai ser palavra de sabedoria, que é inspiração que traz direção espiritual. A palavra de sabedoria é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, pela qual Deus concede ao crente uma orientação precisa, prática, inspirada para lidar com situações específicas. É o dom da sabedoria. Ele concede ao crente porque na hora daquele momento crítico, ele dá sabedoria. A hora que você se encontra num determinado aperto, ele te dá sabedoria para você entrar ou sair daquela situação. É isso que é a palavra de sabedoria. Não se trata de sabedoria humana adquirida por experiência, estudo, mas de uma intervenção direta de Deus, revelando o que deve ser feito ou dito no momento crucial. Não é aquilo que eu quero dizer. O Espírito Santo age na nossa vida como Ele quer agir. Se a gente puxa para um lado, ele deixa a gente ir para o lado que a gente quer, mas a ação dele está fora. Nós temos que ter sensibilidade para discernirmos quando o Espírito Santo quer nos usar. E muitas vezes ele pega a gente de imprevisto para saber que... Ele já pega a gente com o coração quebrantado, porque o crente, quando ele está com o coração quebrantado, se ele recebe uma má notícia, ele sabe, se ele ouve uma má notícia, ele sabe como receber. Se ele recebe uma afronta, ele está com o coração quebrantado, ele não retruca aquela ação de imediata, porque ele é cheio de sabedoria para falar e dizer aquilo no momento propício. É uma capacitação espiritual que vai além da razão ou lógica natural e revela o caminho certo no tempo certo. Esse dom aparece claramente nas Escrituras com uma das primeiras manifestações listada pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. A expressão palavra indica que se trata de uma fração específica da sabedoria espiritual, entregue com um propósito bem definido. Deus não revela tudo, mas aquilo que é necessário para um momento exato. Na prática, a palavra de sabedoria pode se manifestar de várias formas, em decisões pastorais difíceis, em aconselhamentos espirituais, na condução de ministérios, durante orações, em momentos de crise familiar ou pessoal. Deus pode dar uma palavra simples, mas certeira, que acalma, resolve, ilumina e traz paz. Quantos já não deram palavras assim? Para alguém que estava em apertos, em dificuldades. Eu me lembro que eu estava trabalhando e um colega, eu tomava conta mais ou menos, trabalhava comigo, junto umas 8 a 10 pessoas, e tinha um rapaz recém-casado, tinha um filhinho de 1 ano e meio de idade. Ele chegou perto de mim e falou: Roberto, preciso de ir em casa. Eu falei assim: perfeitamente, pode ir. O que aconteceu? A minha esposa acabou de me ligar que meu filho desmaiou e cai, e ela tenta colocar, reavivá-lo, e ele não consegue se mover nem nada. Eu falei assim: vai lá, resolve, e qualquer coisa você me liga que eu vou lá também. E eu não percebi que a hora que ele foi saindo, ele que puxou a porta, eu falei assim: ei, quando você chegar lá,
o seu filho já vai estar bem. Não se preocupa, ele vai estar bem. E ele é branquinho, catarinense, veio branquinho, né? Ele todo vermelho saiu correndo e foi apavorado. Saiu chorando e foi-se. Aí, passado 20 minutos, ele entra de volta sorrindo. Eu falei assim, o que é que aconteceu? Ele falou assim, eu cheguei lá, meu filho estava pulando no sofá, minha esposa não sabe o que aconteceu, que já estava brincando, correndo, alegre, tudo, sem problema nenhum. Eu falei assim, olha os propósitos que Deus tem em cada palavra. E ele falou assim, Roberto, eu não sei o que aconteceu. Meu filho, ele está bem, minha esposa, liguei para ela de volta agora e ela, antes de entrar aqui no restaurante, ela falou que ele está bem, continua bem. Ele falou assim, domingo eu quero ir na igreja. Não acreditava. Domingo eu quero ir na sua igreja. Eu morava lá em, quem conhece Massachusetts, Lowell para Marlboro é uma diferença um pouco grande. E eu falei assim, tudo bem, vai. Aí até não esperava dele ir, né? Aí ele foi, chegou lá, ele, a criança e tal. E daquele dia em diante, ele começou a crer que Jesus fala e que Jesus cura. Uma simples, isso que nós lemos, umas simples palavras que Deus usou para falar com aquela. E ele segue ao Senhor e crente, e foi trazendo a família dele para os pés do Senhor. Olha os propósitos que Deus tem no coração de cada um de vocês quando abrir a boca para falar de Jesus. A palavra de sabedoria. Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Por isso que quando nós devemos ter, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência dos santos, a prudência. A sabedoria e a prudência, elas têm que se andar junto. O uso deste dom existe sensibilidade espiritual, humildade, submissão e vontade de Deus. Humildade, submissão e vontade à vontade de Deus. É necessário discernir se a palavra recebida vem do Espírito e está em conformidade com a palavra escrita. A sabedoria divina nunca contradiz as Escrituras, sempre promove paz, edificação e justiça. Em Provérbios, a palavra de sabedoria não é dada apenas a líderes ou pastores. Qualquer crente cheio do Espírito Santo pode ser usado neste dom, desde que esteja em comunhão com Deus e disposto a obedecer, a ouvir e a obedecer. Em Provérbios 2,6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. A palavra de Deus fala aqui, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Em Provérbios, capítulo 11, capítulo 25, versículo 11, ele diz assim, a palavra dada ao seu tempo, ela é como maçã de ouro em salvas de prata. Os irmãos já imaginaram o que é isso? A gente colocar dentro da salva de prata maçãs de ouro.
Olha que riqueza é essa para nossas vidas. A palavra dada ao seu tempo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É aquilo que eu disse no início. Ele distribui os dons a cada um como ele quer. Não é? Irmãos, muitas vezes nós não percebemos que nós temos um determinado dom, é porque muitas vezes dentro do nosso coração está pedindo um dom, ou eu quero um dom de cura. Podemos ter? Podemos. Mas o Espírito Santo, talvez eu peça o dom de cura, mas eu quero buscar a cura e quero o dom de cura, mas o Espírito Santo está dando para mim o dom de discernimento. E eu não estou buscando esse dom. Então há uma inversão que muitas vezes nós não percebemos que nós temos o dom de discernimento, porque nós estamos focados no dom de cura. Então nós temos que estar sempre atento naquilo que o Espírito Santo quer para nossas vidas, porque ele vai distribuir a cada um como ele quer. Não é como eu quero, como qualquer um queira, não. A sabedoria humana pode falhar, mas a sabedoria do alto ela é perfeita, pura e cheia de frutos, né? Agora, no palavra de conhecimento, que é a inspiração que revela os fatos ocultos, né? A palavra de conhecimento é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que revela de forma direta e imediata informações reais sobre pessoas, situações ou acontecimentos passados e presentes, que são completamente desconhecidos pela mente humana, né? É importante entender a diferença entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, pois, embora ambos sejam dons de inspiração, têm finalidades distintas. A palavra de conhecimento e palavra de sabedoria têm finalidades distintas. A palavra de conhecimento revela que está acontecendo ou o que aconteceu. Já a palavra de sabedoria revela o que fazer com essa informação, ou seja, ela aponta o caminho, direção de Deus para a situação. O conhecimento mostra o fato oculto, a sabedoria mostra a solução divina. Um exemplo claro dessa distinção pode ser visto no ministério de Jesus com a mulher samaritana, né? João 4, 17, 18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus não estava presente na história daquela mulher, mas sabia detalhes profundos e segredos sobre a sua vida. Isso foi uma palavra de conhecimento, uma revelação sobre o passado dela. Em seguida, Jesus passa a dar conselhos, direcionamento, cumprindo o papel da palavra de sabedoria. A partir do momento que Jesus conhecia o que ela era, o passado dela, o presente dela, Jesus pôde dar a palavra de sabedoria em cima daquilo. Vê que a palavra de sabedoria é uma e a palavra de conhecimento é outro, né? Em 2 Reis 6:12, e disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Este conhecimento não vinha por espionagem ou dedução, mas era revelado pelo Espírito de Deus. Eliseu era sensível à voz
do Espírito e por isso sabia o que acontecia mesmo sem estar presente. Nós conhecemos bem quando o Eliseu, né? Eliseu, ele revelava, ele sabia o que o rei da Síria estava planejando. Fala assim, amanhã nós vamos atacar e cercar Israel por este lado. Aí Eliseu revelava e falava para o rei de Israel, não vai por este caminho, porque a Síria preparou a emboscada. E foi assim por muitos dias, até o servo revelar para ele, há um homem de Deus lá que revela todos os feitos que revela na sua cama aquilo que o Senhor fala. O Salmo 139, vou ler essa passagem aqui. Quando alguém ouve uma revelação que toca exatamente a sua situação, não há como duvidar. Foi Deus quem falou. E isto gera quebrantamento, arrependimento genuíno. E não é assim? Quantas vezes nós estamos com o nosso coração oprimido, entramos, até mesmo na igreja entramos, e ficamos ali assim, meu Deus, essa situação que está passando comigo, e Deus usa a palavra dele para falar, ele usa um profeta, ele usa um irmão, ele usa o pastor, ele usa um coração sensível para falar com ele. Então nós temos que andar com nossos ouvidos sempre sensível a ouvir a voz de Deus. E já entrando aqui no ponto final, 3 minutos. Mas nesses 3 minutos eu quero falar uma experiência que eu tive logo no início. Em 1993 para 94, minha esposa chegou em 93 e começou a trabalhar. E trabalhar num asilo. E eu trabalhando, e eu sempre que aceitei Jesus, eu estava trabalhando e cantando e louvando a Deus, e quando eu via que o ambiente estava meio propício, eu cantava, e ia, mas estava louvando ao Senhor. E o telefone me chama, Roberto, telefone para você. Aí eu peguei o telefone, alô, falei assim, bem, ela só me chama de bem, você sabe o que aconteceu? Eu falei assim, sei. Ela falou assim, o que é? A imigração te pegou. Deus falou comigo quando eu peguei o telefone. Sei. A imigração pegou ela. Eu falei, sei. A imigração te pegou. Como é que você sabe? Foi agora. Eu falei assim, Deus me falou. Aí ela falou assim, e agora? Fica tranquila. Na mesma hora que Deus me revelou, Deus falou para mim falar com ela. Fica tranquila. Fica tranquila. Não saia da posição. Tudo vai resolver. Não há uma folha que se mova que Deus não esteja percebendo. Não há um objeto que pode mover de lugar se Deus não está vendo. Aí fomos para casa e tudo, e o meu coração, aquela palavra serviu de alívio para o meu coração. Foi bálsamo, a palavra de Deus é bálsamo para o nosso coração. E para o ouvido dela que ouviu aquilo ali, achando que eu ia, aquilo foi como um bálsamo para a vida dela também. Fica tranquila, não preocupa, Deus está no controle de tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está no controle de tudo. Nada escapa das mãos do Xandalamandi Andalamas. Nada. Nada escapa. Só tem mais 44 segundos. Discernimento de espírito. Quando a palavra de sabedoria traz direção divina e a palavra de conhecimento revela fatos ocultos, o discernimento de espírito revela a origem espiritual que está acontecendo, ou seja, mostra se uma profecia
visão, palavra, atitude ou manifestação sobrenatural é realmente inspirada por Deus ou é movida por outro espírito. Nós temos que ter no nosso coração, no nosso entendimento, deixar as precipitações de lado e analisar de acordo com a palavra de Deus, se é palavra de Deus ou não. Se está vindo, sendo revelado pelo Espírito ou não. Além disso, o discernimento também pode identificar a presença e atuação de anjos ou a presença gloriosa do Espírito Santo. Há pessoas que, ao entrar em um ambiente, sentem imediatamente que Deus está ali, ou que algo maligno está operando. Isso não é sensibilidade emocional, é discernimento espiritual. É discernimento espiritual. O exercício deste dom requer maturidade, santidade, vida de oração. Requer maturidade, santidade e vida de oração. Discernir espírito não é criticar ou julgar pessoa, mas sim julgar manifestações espirituais. Em Deuteronômio 18, 22, quando Moisés, no Antigo Testamento, quando Moisés ia saber, questionado por saber se as manifestações eram legítimas ou se o profeta falava e era verdade, Moisés, ele aconselhou em Deuteronômio 18, 22, ele aconselhou que se aquela profecia se cumprisse, era de Deus. Mas se ela não se cumprisse, o profeta falou orgulhosamente, ou soberbamente, ele falou. O assunto é amplo, profundo. E o nosso tempo já se foi, e eu peço perdão por 2 minutos e 32 segundos atrasado. E Deus abençoe os irmãos e aprofundem nessa lição, que é a bênção de Deus.